começar aqui. Vem um pouquinho pra cá, que acho que dá pra... Aí. E aí, gente? Tudo bem? Estou hoje aqui, vocês já me conhecem. Eu estou com a Renata. Isso, tava desaparecido. Minha vizinha, aqui de cima. Olha só, que lindo universo. E tudo começou com um tema que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, que é sobre o valor da comunicação. Isso. Né? Eu acho legal eu e ela, estarmos aqui para falar com vocês sobre isso, porque eu acho que a nossa comunicação é muito fluida, né? A gente consegue se expressar muito bem, ter muita empatia, muito carinho, muito respeito, se manifestar da maneira mais assertiva possível. Bom, mas vamos deixar o flow aí desenvolver, tá? Então, o tema é esse, o valor da comunicação. E eu vou passar a bola para você falar um pouco sobre o que você enxerga sobre a comunicação, qual que é o valor dela, se ela é tão importante assim ou não. E aí eu vou depois manifestando. Então, né, o poder da fala, o poder da comunicação já vem sendo um objeto de desejo desde os povos, né, muito mais antigos, ou seja, desde a pré-história, né, o homem pré-histórico já buscava formas de se expressar, de se comunicar, de conseguir obter aquilo que ele precisava no momento. Então, a comunicação tem esse poder, né, de a gente conseguir falar para o outro, né, e o outro entender aquilo que queremos expressar ou que estamos precisando no momento. E hoje, né, atualmente, com nossa atual realidade, a gente vive um mundo muito digital, que tudo é WhatsApp, né, e-mail. Então, assim, eu acredito, né, tipo assim, que a comunicação ela ficou um pouco mais impessoal, né, tipo, a vida ficou um pouco mais fria, um pouco mais distante. E as pessoas, com esse processo, foram perdendo, como eu poderia falar nesse sentido, tipo, o valor, né, de se comunicar bem, de tentar ter essa comunicação mais afetiva, mais próxima, mais empática. E a gente observa muito isso, né, hoje. E, inclusive, quanto no WhatsApp, você não consegue entender, tipo, o que a pessoa quer realmente dizer com aquilo, né? Você não consegue visualizar ali a emoção, visualizar o sentimento, sentir o que a pessoa né? tá falando, né? E as pessoas até perderam o hábito de ligar pra alguém, dizer, escuta a minha voz, né? A gente não consegue mais escutar a voz das pessoas com muita frequência atualmente. Então eu vejo que ficou muito sistemática a comunicação, né? E acabou ficando menos humanizada, menos sensível. Uhum. Cara, inclusive existem algumas críticas sobre o WhatsApp, sobre essa comunicação assíncrona, né? Ela não é sincronizada, ela não acontece ao mesmo tempo, e esse lance de você não conseguir sentir a emoção que o outro está empregando ali, porque quando você pensa na linguagem, você não pensa só no discurso que está sendo dito, né? Mas você pensa também na energia que está sendo empregada por trás daquilo. E é óbvio que nem sempre nós conscientemente conseguimos nomear e ficamos ali numa atividade, o outro agora está expressando certo tipo de emoção, agora está expressando o outro. Mas é tão inato a gente que a gente vai percebendo isso automaticamente, né? Igual, você não precisa ficar pensando, nossa, essa pessoa tá falando essa palavra, agora ela se conectou com outra. Não, você vai entendendo tudo que a pessoa tá conversando, né? E com as emoções é a mesma coisa. Só que, principalmente hoje com as redes sociais, é muito mais fácil você empregar até filtros nas emoções. Não que as redes sociais causaram isso. O filtro na linguagem, nas emoções em si, existe há bastante tempo.
a gente consegue perceber sobre o inconsciente, que as pessoas geralmente reprimem algumas emoções, como raiva, tristeza, elas reprimem isso porque, de certa forma, às vezes causa dor, ou alguma coisa assim, mas isso já sem as redes sociais. E hoje é muito mais fácil você conseguir até mesmo exercer um pouco de apatia, de fingir que não tá sentindo nada ali, que tá tudo neutro. É até muito automático. Oi, tudo bem? Ah, tô bem, e você? Sabe, aquela coisa muito automática. E às vezes a pessoa nem pergunta porque ela de fato quer saber que você está bem, né? É muito mais automático. E às vezes você também não se pergunta como eu estou? Eu estou bem ou não? E você responde aquilo de maneira muito automática. Então, eu acho que é um assunto muito importante, principalmente trazendo aqui nas redes sociais, para nós refletirmos que, óbvio, é um ponto onde você adquire muita informação, onde você se conecta com outras pessoas, tanto do país em que você mora, como de outros É um lugares. facilitador, né? Um aproximador, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente utiliza para, como você também falou, né? Para disfarçar aquilo que a gente realmente sente muitas vezes, porque é mais fácil por esse caminho, né? Por esse meio, né? É verdade. Então, ele facilita muito. Só que, o que adianta você pensar numa rede social que facilita esse contato, só que se a comunicação ela for superficial, se a comunicação ela não empregar emoções ali que envolve até uma questão de alma, né? Sobre você pensar que, antes de tudo, você está se conectando com uma outra pessoa, uma pessoa muito bacana, que ela tem um conteúdo ali muito legal para trazer para você, para conversar com você, e que é uma troca, né? Porque toda relação é uma troca. Então, você pensar que as redes sociais ela facilita esse contato com as pessoas, isso é legal. Só que a questão que entra é, esse contato, ele é superficial ou ele traz aquela profundidade, né? Exatamente, aqui tá falando o valor da comunicação, né? Tipo, como você falou, é muito superficial, às vezes a gente até se tornou um pouco comum ou banal, não sei se essa palavra trivial, acho que seria mais correta, né? A definição. E aí o valor da comunicação, né? Por exemplo, hoje a gente pega o WhatsApp, um exemplo, e aí alguém manda mensagem pra mim. A pessoa doou segundos da vida dela, né? Da vida, que é vida, O tempo, né? O tempo é tão valioso, cara. É muito valioso. E aí, simplesmente, a gente tá muito ocupado, ou bota outras coisas na frente e não responde aquele ser humano, né? Que dor. E às vezes só no outro dia. E quem sabe foi tarde demais. É como se... Aconteceu alguma coisa com a pessoa, né? E de repente ela não recebe a sua mensagem, porque não foi naquele momento algo prioritário, né, pra você. Inclusive foi aquilo que nós conversamos, né? Que você pensa o seguinte, a pessoa, ela separa um segundo, o seu tempo, é o que eu penso, por exemplo, das pessoas que entram aqui, né? Então, eu não costumo vir no Instagram pra, eu vou fazer qualquer coisa aleatória. Não, porque eu estou usando o meu tempo pra isso, e outras pessoas estão usando o tempo delas, né? Então, é você pensar que a pessoa te manda uma mensagem, ela usou certa parte do tempo dela para se contatar com você, e aí, muitas vezes, você banaliza o tempo que ela utilizou para você, e aí você, não, depois eu respondo, depois não sei o quê. É bem normal, né, gente? Vamos admitir aí, né? E assim, esse foi até um hábito que eu comecei a adquirir, trabalhando com WhatsApp Business no serviço, porque eu tenho uma espécie assim de eu preciso responder às pessoas. E até aí uma questão que eu comecei a olhar pra mim, eu falei, nossa, que interessante, porque no WhatsApp do serviço eu tinha aquele hábito de eu tinha que responder todo mundo, né? Não posso deixar nenhuma mensagem passar e gosto de responder com presteza e tal. Só que no meu WhatsApp pessoal, eu antes tinha o hábito de, às vezes, postergar, às vezes até uma semana, sabe? Daqui uma semana eu respondo o fulano, não, tem tempo, tal. E
Quando eu comecei a ver que eu fazia isso no meu WhatsApp do serviço, eu falei, nossa, eu vou aplicar isso no meu WhatsApp pessoal também. E outra, principalmente no meu WhatsApp pessoal, porque são pessoas com quem eu me conecto, com pessoas com quem eu tenho vínculo. E assim, às vezes, tem um lance aqui importante, que é o que surge pra mim, que é o seguinte, às vezes a gente deixa de responder uma pessoa também, como o assunto aqui é sobre a comunicação, o valor da comunicação, por não conseguir dizer um não. Sabe? Por exemplo, a pessoa te chama carinhosamente, né? Ela quer sua companhia, ela pensou em você, ela te chama pra fazer alguma coisa ou algo assim, e às vezes você pensa, eu não quero ir, né? Aí o que você faz? Em vez de reconhecer que a pessoa teve um criar, nossa, agradeço o convite, que bom, que legal que você pensou em mim, vamos marcar numa outra vez, mas hoje não dá e tudo mais. Mas obrigado por separar um tempinho do seu dia, que você pensou em mim e que além de pensar, você saiu do campo mental e você veio ali pro campo material, concretizou, né? Mandou a mensagem pra pessoa. Então é um carinho que você tem pela pessoa. Então o ato, inclusive, de dizer de repente um não, porque não dá, você tem outras prioridades naquele momento, não precisa ser um não hostil. Exato, eu quis dizer, tem a forma como você vai passar isso, né? Porque é muito importante. Como nos comunicamos, é como a pessoa também irá se sentir. A gente não pode esquecer que as palavras têm poder, né? Que as palavras têm força. Podem deixar a pessoa muito triste, muito arrasada, ou simplesmente pode deixar ela confortada, né? Devido à situação não ter sido como a pessoa esperava, ou até muito feliz. Uhum. E até aconteceu comigo, sabe, com o Joe, né, que ele foi tomar sorvete, aí eu tava em Barão Geraldo. Aí eu tava longe, aí eu falei, vem pra cá, ele, não vou, beleza. Mas assim, nessa então acontece, tem esses desencontros, né? Mas depois a gente se viu, ela apareceu aqui em casa, era quase 11, meia-noite, e a gente trocou um papo assim de 3 horas, né? Até as 4 da manhã, quase. Então, assim, o ato de você dizer não pra uma pessoa é você dizer não, mas considerando esse carinho que ela empregou, essa intenção que ela empregou de te chamar, de te convidar a fazer alguma coisa, né? E se você pode, beleza, responde. Tanto é que, eu não sei com vocês, mas falem aí, mas comigo é assim. Eu percebia que antes, quando era alguma coisa muito automática que eu queria ir, que me empolgava, eu já respondia na hora, vamos, não sei o que e tal. Agora, quando era pra eu negar, aí eu, pensando bem, daqui a pouco eu respondo, porque eu vou procurar uma forma melhor de responder. Claro, eu acredito que tudo são processos, porque eu, por exemplo, já tive muito esse lance de ser o garoto bonzinho, que eu quero agradar todo mundo, e aí então eu tinha o hábito de dizer sim para as pessoas, só que dizendo não aqui pra mim, sabe, eu dizia sim, 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 mas eu falei, não, mas eu não quero, e isso ia me prejudicando muito, né? E aí com o tempo que eu fui percebendo em mim a necessidade de, quando eu queria dizer não, eu tinha que dizer não, às vezes era um processo assim que eu pensava um pouco, tipo, como que eu vou dizer não? Como que eu vou dizer de uma forma sem que magoe o outro, né? Então, tudo é em processo também, né? É óbvio. E aí vale uma questão também. A gente entender que todos têm seus processos também. Então, de repente, você manda mensagem para uma pessoa e às vezes ela não te responde com aquela celeridade e tudo mais. Primeiro, às vezes ela tá fazendo uma coisa da vida dela e ela não está ali com o celular na mão, né? É um fato a se considerar. Mas tenso, né, Joe? Quando a gente quer muito uma resposta imediata, né? Quando é uma pessoa que a gente mandou uma mensagem, a gente via aquela expectativa de uma resposta, né? E de repente a pessoa demora ou visualizou e não respondeu. E talvez por algum motivo ou outro você também não responder. Sim, né? sim. E o que fazer nessas situações? Como lidar quando realmente as coisas não saíram como a gente poderia esperar, né? Um exemplo, né? Eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu gosto muito. E aí ela visualizou aquilo lá, mas ela demorou pra responder. Aí eu mostrou que ela responda depois de uns 3 dias ou 4 dias. Um tempo que seria mais ou menos razoável, né? Pra uma resposta, né? Mas ruim, pra quem tava esperando é uma eternidade, né? Então, como você responder? Porque assim, às vezes tudo bem que você tá muito ocupado, mas tem uma amiga minha que dizia assim,
Mas, pô, se a pessoa teve tempo de fazer xixi, de fazer número 2, como é que a pessoa não teve tempo de tirar um tempo pra responder você? Uhum. Eu olho O que assim, você acha? eu olho assim para isso. A primeira questão é entender que uma hora nós estamos em um lado da moeda e outra hora nós estamos em outro. Às vezes nós somos a pessoa que mandamos uma mensagem, esperamos ansiosamente para que o outro responda, mas às vezes nós somos a pessoa que recebemos uma mensagem e por algum, seja qual for o motivo, a gente também leva esse tempo. Então, eu acho que quando alguém, de repente, manda mensagem para você e melhor, quando você manda mensagem para alguém e ela demora a responder, é você pensar, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se fosse eu quem fizesse isso. E como eu, Joe, gostaria de ser tratado numa situação dessa. Que a pessoa tivesse uma empatia, entendesse, ó, essa pessoa não me respondeu, é porque ou às vezes ela não está emocionalmente muito bem para socializar, ou às vezes ela está em outro momento de diversão e outra prioridade, seja qual for o motivo. E assim, é claro que aí vai ter uma linha muito tênue com uma pessoa tem os motivos dela ali para não te responder, mas às vezes isso também pode significar um sinal de desinteresse, de falta de reciprocidade. E aí quando você começa a perceber que não existe essa reciprocidade, e eu costumo enxergar que você começa a medir a reciprocidade não com um ato isolado, né, mas com uma sequência de atos. Então, de repente a pessoa fez isso uma vez, faz uma vez ou outra, é algo variável. Então a pessoa tem o motivo dela. Agora, se recorrentemente sempre faz isso e tudo mais, aí você começa a medir com a reciprocidade. Aí é onde que eu acho que vale a pena você colocar em consideração o seu tempo. Olha, o meu tempo é muito valioso. E o tempo ele é tão valioso que nós trabalhamos vendendo o nosso tempo em troca de dinheiro, né? As pessoas que se tornam milionárias, elas estão buscando cada vez mais não gastar o tempo dela para vender o dinheiro, mas gastar o tempo dela com aquilo que de fato lhe seja produtivo. Então eu acho que quando entra numa situação assim, aí você coloca em xeque, né? Pô, meu tempo ele é muito valioso, meu tempo ele é muito importante. Então eu estou investindo. Quando existe uma reciprocidade, você está investindo, mas se você percebe que não há aquela reciprocidade, você está gastando. Aí é um momento de você ponderar na sua vida o que é importante, né? Ou até mesmo, aí onde está o lance. Nem sempre deduzir também, sabe? Porque às vezes nós tendemos a seguir o caminho muito mais fácil, que é concluir aqui dentro e pronto. Aí você, de repente, se afasta da pessoa e acabou, sabe? Então, de repente, se é uma situação que te incomoda, não que você tenha que pensar na hipótese de mudar a pessoa, que ela aja de forma diferente, mas às vezes só entender o que está acontecendo, né? Então, fulano, eu tenho um carinho muito grande por você, mas eu te mando mensagem e você percebo que não responde, tá tudo bem, você às vezes só precisa um tempinho seu, ou às vezes de alguma forma eu te incomodo, ou não é uma relação que você se sinta tão bem. É claro que na prática às vezes é muito difícil, porque é como se você estivesse cobrando a outra pessoa, né? Mas eu costumo pensar que energia não mente, sabe? Eu acho que a gente tem uma intuição aqui de perceber quando o outro faz isso, porque é um momento dele ali, depois ele vai te responder, é um momento aleatório que acontece, ou quando é uma recorrência. E aí você vai usando esse poder da intuição, de sentir aquilo e ver onde você cabe e onde você não cabe, né? Até mesmo para você aproveitar mais o seu tempo, porque, pô, a gente tem 24 horas, sabe? E aí você, às vezes, tem tantos planejamentos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí eu estou investindo meu tempo, às vezes, com alguém que não tem essa mesma reciprocidade. E se abalando também, muitas vezes, psicologicamente, né? E isso afetando o seu dia a dia, afetando a sua vida de uma forma negativa. Que você fica, às vezes, improdutivo, fica triste, fica um pouquinho apreensivo com a situação, né? E eu vejo muito bem que o silêncio, a ausência de comunicação é uma forma de comunicação também, né? E eu acho que a gente
tudo bem que a gente precisa, como você falou, né, valorizar o nosso tempo. Eu vejo também como se valorizar nesses quesitos. E como você falou, estava muito legal, assim, de relaxar um pouco também, não ficar criando noias na cabeça. Porque, assim, eu vejo que para alguém agir dessa forma, ela tem um certo motivo forte, né, que você pode desconhecer naquele momento. E eu acho que o respeito nesse sentido também pela escolha, pela opção do outro de talvez não se comunicar, de ficar em silêncio, é muito relevante nesse sentido, porque é um respeito pela opção, pelo sentimento dele de agir daquela forma naquele momento. E quem sabe, se essa situação foi importante para ambos, um pouco mais à frente, isso venha a ser esclarecido, né? Mas que a gente não deixe se afetar tão negativamente quando isso acontecer. Né? Que eu vejo que às vezes é muito difícil, principalmente quando acontecem situações que aconteceu... eu poderia dizer, como que eu explico? Algo especial ou algo muito profundo, que teve uma ligação muito importante para você e de repente aquilo, por algum motivo, ficou no silêncio, né? Mas lembrem-se sempre, né, que o silêncio também é uma forma de comunicação. E eu vejo que o principal que tem que vir quando isso acontecer é o respeito, pelo menos eu vejo nesse sentido. O que você acha? Nossa, eu enxergo totalmente assim, o respeito. O silêncio é uma forma de comunicação e em diversos sentidos. Se você pensar que quando você se comunica verbalizando algo, você expressa diversas emoções, alegria, tristeza, medo e várias outras. O silêncio também manifesta muito isso, né? A alegria. Então, às vezes, por exemplo, às vezes você está com uma pessoa que você gosta tanto e de repente vocês nem estão conversando, vocês estão, sei lá, vamos supor, apreciando o céu, as estrelas, vocês estão em silêncio, mas vocês estão muito felizes. Ou às vezes você brigou com alguém, você está em silêncio com ela, mas ambos estão com a raiva ali, né, naquele silêncio. E o que acontece? Eu já fui uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de trabalhar as minhas emoções, sabe? É claro que sempre encontramos desafios, sempre surgem, não é como se pronto atingir um nível de iluminação e não tem... Mas eu não tinha inteligência emocional, assim, eu tinha uma inteligência emocional muito rasa, muito nula quase, sabe? E por conta disso, antes eu era a pessoa, por exemplo, que não compreendia, né? Já hoje eu penso o seguinte, eu consigo ter mais empatia, eu consigo entender o outro, sempre dentro do possível. Óbvio que, como ser humano sujeito à falibilidade, sempre cometemos atos falhos, mas hoje eu penso o seguinte, eu já fui uma pessoa que eu não tinha essa compreensão, que eu não tinha essa empatia, eu não sabia me comunicar de fato, ou seja, porque quando a gente pensa em saber se comunicar, eu acredito que pensamos muito na alfabetização. Ou seja, eu sei construir uma sequência de palavras que formam uma sentença, né? Que formam uma frase, um sentido. Beleza, isso as pessoas aprendem. Mas a comunicação que eu falo aqui é a comunicação não agressiva, por exemplo. É a comunicação de você transmitir paz, de você transmitir compreensão. Teve até uma frase que eu vi esses dias que eu achei muito interessante, que diz que um relacionamento não flui necessariamente pela comunicação, o quanto eles se comunicam, mas sim pelo quão disposto cada um está em compreender o outro. Porque não adianta eu chegar pro outro e verbalizar, olha, eu tô sentindo isso, eu penso isso, não sei o quê, se o outro não está disposto a compreender, né? Porque ouvir é uma coisa e compreender é totalmente diferente. E como você falou, tá aí que tá a grande complexidade. Você falou uma coisa muito legal, que é o fechamento, eu acho, nesse sentido de compreender. E para compreender, a gente tem que estar muito com o coração muito aberto. Muito aberto. Na época do coração, porque eu quase consegui completar um pouquinho as palavras quando você falou, é que tipo, quando você se comunica, você está expressando sentimentos, né? Então, para você compreender sentimentos, compreender emoções,
foge um pouco do seu campo mental, né? Campo de Tem que sentido. vir para aqui pro chakra cardíaco, Uhum. né? E para isso tem que ter muita abertura, poder entender a fundo, porque quando a gente compreende, não escuta, a gente consegue ir muito além das entrelinhas, né? E às vezes captar até informações adicionais do outro que você tivesse olhado só com a parte mental, você não teria conseguido captar, né? Às vezes, por exemplo, vamos seguir um exemplo de clichê de filme que eu vou dar. Vamos. Então, você tem uma cena que o rapaz chega pra uma moça e fala assim, um exemplo. Olha, eu estou terminando com você, estou acabando e porque eu não te amo mais. Então, exemplo, se você olhar no campo mental, né, que na real ele a ama, mas por um motivo muito forte ele tá dizendo aquilo pra ela para que ela possa se afastar dele, por exemplo, né? Então, só escutando com o coração uma situação como essa que você poderá enxergar além, porque os olhos vão falar o que realmente sente, o tom da voz, né? O sentimento ao falar isso. Então, são coisas que você só olhar para, por exemplo, para o campo mental, talvez você pense, poxa vida, acho que ele falou aquilo para mim, é verdade. Só que quando você escuta com o coração, você vai muito além. Muito além. Isso é uma compreensão muito mais expandida, né? Muito mais expandida. Eu peguei um clichêzinho assim, mas porque eu via muito esse filme quando eu era criança, né? E eu fazia, poxa, ó, ele gosta de você. Não deixa. Quem tá de fora consegue até ter uma percepção mais ampliada, né? Esse ato de você conseguir escutar com o coração, né, com a alma, com o campo do sentir, e não ficar só no campo mental, faz com que você dê muito mais abertura para a comunicação, né? Porque a comunicação, você não usa só os 5... claro, você não usa os 5 órgãos sensoriais, mas você não usa só os órgãos sensoriais, né? De escutar, falar, mas você usa o campo do sentir, né? E na verdade, quando você expande esse campo do sentir, é onde você também começa a pegar nas entrelinhas quando alguém te manda uma mensagem de texto, né? Quando alguém te manda uma escrita. Você não vê aquilo só com um olhar, tipo, eu estou lendo aquilo, mas você sente o que a pessoa está querendo transmitir para você, sabe? E eu acho esse campo da comunicação muito importante da gente compreender, porque, veja só, se você olhar que a comunicação é a ferramenta mais poderosa que existe, e que é a única... tanto a mais poderosa como a que nós mais utilizamos para basicamente construir tudo. As palavras... Para estudar, para trabalhar, para se relacionar, para passar com seus amigos, para tudo, né? Para namorar. Então, assim, você... É o seu dia a dia. Até dizem que as mulheres são as que mais falam, né? Tipo, falam mais de 3.000 palavras. Aí tem alguém que tem ouvido para escutar, né? Mas, assim, então a gente fala bastante. Então a gente tem que aprender a usar essa ferramenta de uma forma mais produtiva. Não que é manipuladora, não vejo também até falando aquele que a gente precisa de madrugada, né? Não manipuladora, mas de forma mais estratégica. Né? Eu acho assim, no sentido de que como eu posso usar a comunicação de uma forma que eu possa trazer mais felicidade, mais alegria para minha vida. Porque quando você usa de forma incorreta, você pode gerar dor em outras pessoas, você pode gerar dor a si mesmo, afinal, o que provocamos no outro, provocamos em nós mesmos, né? Então, ou até solidão, até às vezes afastamento de pessoas ao seu redor. Então, às vezes a gente precisa desses momentos, dessas fases, né? Mas acho que até que nessas situações também a gente precisa ter cuidado com o coração, né? Como dizia uma pessoa muito especial que mandou uma mensagem lá de cima pra mim, ela falou assim, estamos todos no mesmo barco. Então a gente não pode ficar espalhando a dor, né? E às vezes quando como mais feridos ou querem ficar mais solitários, até nessa situação a gente é um pouquinho mais nesse sentido, né? Então temos que ter esse cuidado quando estamos realmente bem, estamos muito estressados, né? Então da gente tentar não espalhar a nossa dor, né? Então eu vejo como um ato de
de responsabilidade, né? De autorresponsabilidade, de a gente olhar para nossa comunicação com mais atenção e com mais carinho, né? Nossa, isso que você falou foi foda. Sobre estarmos todos no mesmo barco e não espalhar mais dor, né? Porque se você parar pra pensar, toda, todas as pessoas, ela tem suas dores, né? E cada uma tem suas justificativas, tem suas motivações e geralmente eu vou considerar uma dor legítima ou não com base no que eu considero legítimo pra mim. Então, só que aí é onde está uma grande armadilha, né? Porque se você for considerar com base no seu eu, por exemplo, às vezes existe uma situação que faz com que, voltando para o foco do início, sobre uma pessoa demorar para responder. Às vezes ela demorou para responder por um motivo que para você é muito fácil resolver aquilo, né? Mas para outra pessoa não é. Então, por que não ter um olhar de compreensão? Por que não ter um olhar de empatia? Porque essa é uma coisa que às vezes você até já deve ter ouvido alguma vez falar sobre a compreensão, ou muitas vezes, eu falo uma aqui só de uma forma assim, usando o eufemismo, né? Mas muitas vezes, sobre a importância da comunicação, de se expressar, de dizer pro outro o que sente, de ter empatia. Só que é algo que eu acho que precisa sempre ser resgatado, sabe? E aí tem uma diferença quando você fala isso do campo mental, porque você leu aquilo em algum livro, porque você leu aquilo em algum feed do Instagram, você viu aquilo em algum vídeo do YouTube, falando sobre essa importância de se relacionar com o outro de uma forma assertiva e tudo mais. Só que tem uma diferença quando você sabe pelo campo mental e quando você já passou por isso e já está enraizado aqui no seu campo do sentir, né? Então faz com que você se abra para aquilo de verdade, não que você tenha que ficar ali concatenando, né? Olha, fulano tá agindo assim, então de acordo com o que eu li, o que eu aprendi, eu tenho que agir assim. Não, é pelo campo do sentir. Pelo campo do sentir você vai sabendo como lidar com isso. E assim, você mencionou sobre a comunicação, que ela é utilizada em todo campo, né? No serviço, no trabalho e tudo mais. E aí o que acontece? A gente aprende muito na escola, né? A se comunicar. Só que a vida nos ensina uma maneira diferente de se comunicar. E também na escola estava muito reprimida, né? Porque os professores estão ali para nos fazer acertar, né? Então, quando a gente erra ali, já, poxa, Renato, poxa, Joe, vocês não escreveram certinho, eu não tô falando corretamente. Então, assim, a gente aprendeu ir numa situação avaliativa, né, de professor e aluno. A gente já, desde o começo, tinha medo de se expressar, né, ou de até mostrar, tipo assim, mas o que tem que eu errei? Então, a gente reprimia, né, e sempre reprimiu muitas coisas. Então, as emoções, assim, não são tão fáceis, né, eu sinto, assim, para algumas pessoas principalmente, né, de acabar sendo colocada à mesa de forma tranquila e aberta e sem medos, né. Então o medo é uma importante barreira a ser vencida na hora de se expressar, né. Então como fazer isso? Como superar o medo? Né? Cara, eu tava até conversando isso com um amigo meu hoje sobre a questão do que é o medo e que nossos maiores desejos ativam nossos maiores medos. Essa frase na minha parede e vice-versa. Tanto os seus maiores desejos ativam seus maiores medos e seus maiores medos ativam seus maiores desejos. Então, você pensa assim, eu tenho muito medo de expressar tal coisa, eu tenho muito medo de fazer tal coisa. É aí onde está o seu grande desejo. E aí o que acontece? Quando você percebe que no campo da emoção, por exemplo, que você tem um grande medo de expressar tal emoção, quando você expressa ela, e às vezes esse medo, ele surge por diversos motivos, mas por exemplo, eu tenho medo de dizer o que a minha alma está sentindo, e aqui está uma questão também da escola, né? Na escola você aprende o certo ou o errado. Só que quando você pensa na alma, que é uma alma que está se comunicando, e não só seu aparelho fonador, com base em palavras ali que tem no seu repertório,
não existe certo nem errado. Exatamente. A alma, ela tá se expressando e ela expressa o que ela tá sentindo, sabe? Então, o que acontece? Quando você tem um medo, por exemplo, de expressar algo que sua alma tá querendo manifestar, se você cria uma barreira, deixa o medo falar mais alto e você vai sustentando essa barreira, você vai tornando isso como um padrão na sua vida, né? Com todas as pessoas, quando surge uma situação parecida, similar, você tende a repetir esse mesmo padrão. E isso vai fazendo com que esse seja o conflito, o atrito que haja nas suas relações, né? E uma coisa importante também, Joe, eu vejo que também é expectativa, né? Tipo, porque, por exemplo, o amor genuíno, o amor verdadeiro, porque como falar de sentimentos, falar de amor, né? Uhum. Então, quando eu vou me comunicar, eu tenho que pensar e vibrar no amor para poder me ajudar na comunicação ser mais assertiva possível, né? E é o que acontece no contrário, quando eu tô no outro polo, né, do ódio. Às vezes é difícil de conseguir controlar, né? É verdade. No ódio, as palavras vão naquela mesma frequência, né? Aham. E o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele é incondicional. E o que eu vejo como incondicional? Tipo, eu não espero nada do outro. Eu doei, eu Não tem entreguei, expectativa, né? e não tenho expectativas. Uhum. E é difícil. Quer dizer, mas, né? mas eu olho que, assim, a expectativa, ela sempre vai existir, sabe? Eu até hoje, pelo menos, não consigo enxergar uma situação que você não vai ter expectativa nenhuma. Só que eu acho que o grande lance você tem sim uma expectativa, mas é você já deixar em aberto que existe a possibilidade e está tudo bem se a possibilidade diversa da sua expectativa acontecer, sabe? O que acontece é uma tentativa de controle, né? Ou seja, eu vou dizer isso ou eu deixo de dizer o que eu estou realmente sentindo porque eu tenho certeza que, por exemplo, vamos supor, minha alma está dizendo, olha, fala isso, você está sentindo isso. Aí você já consegue sentir, peraí, se eu disser o que minha alma está sentindo, pode ser que a expectativa que eu tenho vai ser frustrada, não vai acontecer. E aí por isso eu deixo de dizer para eu não frustrar a minha expectativa. Mas aí que tá a questão, a partir do momento que você pensa, não, minha alma sente dizer isso, possivelmente, porque eu não sei, pode ser que aconteça algo diverso do que eu imaginei. Geralmente acontece, porque o medo ele é sempre maior do que a situação real em si, né? Ele amplifica algo que nem vai acontecer daquela forma. Até paralisa, às vezes. Uhum. Tipo, e agora? Então, assim, eu enxergo que você já tem que deixar ali que existe a possibilidade de acontecer o oposto da expectativa que você criou. E beleza, qualquer um dos dois acontecendo, seja algo mais próximo da sua expectativa, porque a expectativa também é outra coisa que nunca acontece igual, né? Tanto o medo é algo que nunca acontece igual, você sempre amplifica o medo de uma coisa muito grande quando você vai lá e faz e, nossa, não foi tão assim, né? A expectativa também. A expectativa, você cria uma idealização e às vezes ela é muito mais baixa do que você imaginou, às vezes até 1000 vezes melhor, fala, cara, eu não imaginei isso, foi muito bom e não aconteceu nada do que eu projetei, né? Então, quando você sai dessa tentativa de controlar o que tem que acontecer, se manifesta o que você sente, mas entendendo que todas as vezes que, quando eu pego, o medo, ele tem níveis, né? Seja um medo pequeno, e se você tem um medo pequeno de fazer alguma coisa, você tem até mais facilidade, né, em vencer esse medo. Mas se for um medo maior, você tem mais dificuldade. Só que aí que tá o lance. O medo é sempre um padrão. E cada vez que eu consigo quebrar essa barreira do medo, e quanto maior for o nível do medo e eu conseguir quebrar essa barreira do medo, eu vou estar abrindo um novo portal para criar um novo hábito, criar um novo caminho. Você enxerga uma possibilidade, olha, eu consegui quebrar essa barreira, desse medo que me causava tanto temor. Então, eu vou ficando propenso a chegar a um outro medo equivalente
no sentido de nível, né? E aí eu falo, cara, eu já enfrentei um medo assim antes e agora isso aqui me causa uma espécie de angústia, de paralisação, mas não, tá tudo bem, eu vou enfrentar. E aí você vai se tornando mais resiliente, né? Até me lembrou uma música que eu gosto muito, que é Thunder, né? Que ele fala da experiência dele de infância. No Imagine Dragons? Sim, sim. sim. Ele superou, né? E ele criou aquela música representando o poder que ele sente, né? Por ter conseguido superar aquilo tudo, né? O quão forte ele fez, né? Então, superar nossos medos requer um passinho de fazer, poxa, eu vou conseguir, né? Ter essa primeira intenção, né? Tipo, eu vou conseguir. E quando você experiencia e que muitas vezes vai perceber que você vai conseguir, né? Às vezes pode, claro, somos humanos, né? De repente aquilo ali nos paralisar ou não ser o momento de vencer aquilo, pode ser um pouquinho mais na frente, né? Porque eu penso muito também nessa questão de você se ver também como um ser que precisa de tempo em algumas situações, às vezes, e não tem problema nenhum nisso, né? Você tá preparado para enfrentar aquelas situações um pouco mais delicadas para você, sem ter nenhum problema. Mas você vai experienciar quando você conseguir uma sensação de poder, né? Foi como eu me senti quando eu vim pra Campinas, né? Quando eu saí de Natal, que eu morava lá, né? E eu vim bem na pandemia pra cá, assim, feito louca, né? Eu tinha alguns amigos aqui. E hoje, quando eu olho, assim, para o que eu passei, para o que eu vivi, eu faço, caraca, eu sou muito irada, né? Então, hoje eu me sinto muito mais preparada, assim, fortalecida para enfrentar qualquer outra coisa que venha adiante, né? Então, isso do medo... E eu vi até um vídeo também de um cara muito inteligente, que ele vê a espiritualidade de forma muito científica, que ele fala que o medo é a principal barreira do ser humano para, inclusive, também expandir espiritualmente, né? Total. E no tarô, falando um pouquinho do tarô, né, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a carta do louco, né? E esse nome louco é muito interessante você refletir, né? Porque às vezes pensa assim, poxa, eu fiz isso, eu tive coragem de dar esse passo, é como se você se sentisse um pouco insano, né? Né? E essa insanidade... É como se sentisse a adrenalina, né? Adrenalina, É como não, você de fato libera, né, a adrenalina, mas você sente aquele êxtase, né? Aquela coisa de... E aí é o que me volta nessa frase, né? Que os seus maiores medos ativam os seus maiores desejos. Então, quando você tá ali vencendo uma barreira de um medo que você tem, é porque aquele medo está relacionado a um desejo seu, né? E aí, automaticamente, vencendo aquele medo, você tá fazendo um grande desejo, que é o desejo da sua alma, né? E tem muita gente que fica um pouco viciada nisso, né? Até em esportes e tal, né? Tipo, que às vezes enfrentou aquele desafio e foi uma sensação tão gostosa de se superar que procurou outro mais difícil, né? Vai estar saltando de mais alto, né? Então, é gostoso, Eu com né? patins, né? Tipo, cada vez que eu encontro umas descidas mais íngremes ou alguns obstáculos que eu nunca enfrentei, eu falo, nossa, que vontade de fazer isso, sabe? E o medo sempre surge, sabe? Mas... É aquilo, quando surge uma coisa que antes pra mim era muito difícil, hoje já fiquei tão habituado que, não, beleza, tô com medo, mas vamos. Agora, quando surge um medo que é muito grande, aí é onde tá. Eu pego memórias, falei assim, cara, eu já peguei medos desse tamanho, eu falei assim, não, eu já consegui aquela coisa, né, aquela descida, não sei o que, então isso aqui eu vou conseguir. Então, eu sempre olho pra essa questão do medo. Toda vez que você sente ele. E assim, eu acho que é importante pensar sobre isso, falar sobre isso, porque, veja só, claro, pensando no inconsciente, ele sempre vai se repetir até aquilo tomar uma proporção muito maior. E que você não tem alternativa Isso, a não ser superar aquilo. Então, é óbvio que mesmo que você não reflita sobre isso, que você não enxergue a importância disso, as situações na sua vida das quais você tem medo ou algo assim, um dia vão tomar uma proporção tão absurda que não vai te restar uma alternativa a não ser lidar com aquilo, né? Tipo assim, ou vai, ou vai. Ou vai, sabe? Não tem
não tem alternativa. Só que assim, isso gera uma angústia, isso às vezes gera insônia, gera ansiedade, gera tanta coisa que a sua vida ela paralisa totalmente por conta disso. E foi uma coisa que a gente falou, né? Que a comunicação, ela nos permite conquistar coisas também que são importantes para nós. Então, quando a gente não consegue, a gente tá reprimindo também isso de alguma forma, a gente se sente muito, não assim, para dizer, um pouco angustiado ou um pouco apreensivo, porque é como você falou, né? O medo reflete um desejo. Então, fica um pouco mais distante de alcançar esse objetivo, de alcançar esse desejo, né? Então, e nisso, né, a comunicação pode ser a chave, né? E é legal pensar dessa forma porque a comunicação nos faz pensar da seguinte situação, que a gente não consegue fazer nada sozinho. E às vezes a gente pensa, pô, não, mas eu não preciso de ninguém. Eu não preciso fazer isso, né? Só que a gente precisa de outra pessoa para muitas coisas. Por exemplo, para comprar um patins, alguém tem que fabricar o patins para você. Sim, né? sim. Aí você precisa trabalhar, talvez, para alguém, para conseguir, ou alguém trabalhar para você conseguir ter condições de comprar o seu patins, né? Exato. Então, a gente precisa de pessoas... E aí, quando você for comprar um patins, alguém ou encaminhou para você, deu os comandos para que aquilo chegasse até você, ou você foi até uma loja, alguém te vendeu, ou de repente uma dúvida que você não sabia, aquela pessoa te esclareceu, sabe? Ou até mesmo um espaço, né, pensando no patins ainda, se você vai provar ele antes de comprar, aquele espaço, quem construiu de forma adequada para você conseguir, sei lá, um chão lisinho, por exemplo, gostoso. Alguém construiu aquilo, né? Então, é a ideia da... Alguém te ensinou para você poder patinar, porque é a primeira experiência com o objeto, né? Uhum. E aí, até sobre ensinar, porque às vezes a pessoa fala, tá, mas eu nunca andei com ninguém, eu nunca, sei lá, nunca tive alguém que me ensinou, falou, assim que você faz não sei o quê. Mas você viu alguém fazendo. É a referência. Você viu alguém fazendo algo, você falou, nossa, eu vou fazer desse jeito também, porque pode ser que dê certo. Ou até mesmo que você faça diferente do que o outro fez, mas por conta dessa referência que você viu o outro fazendo, você fala, existe essa possibilidade, mas por saber que existe essa possibilidade, eu vou fazer de uma forma diferente do que o outro fez. Mas que eu não conseguiria fazer diferente se eu não tivesse tido essa referência. Então, você precisa do outro para tudo. Sempre é uma troca, né? É como se tudo fosse uma venda, fosse uma negociação, né? Entre a comunicação é muito importante para que a gente tenha sucesso nisso tudo. E eu vejo também que, a gente conversa um pouquinho de dor, de transferir dor, mágoa, quando a gente faz isso de forma muito humanizada, né, bem pensada e bem cuidadosa com essa nossa comunicação, a gente também vai causar memórias menos negativas ao nosso respeito, né? Presta bem pra cá que eu acho que você não tá pensando pensando tanto. Tô saindo. Nossa, na metade do... Eu vou pra lá, tá quase caindo aqui da câmera. Então, disso, né, de que você... Lembre-se que o que você tá fazendo, o que você faz agora já virou um passado, já virou um registro, né? Então, de que você lembre-se de ser cuidadoso com isso, porque afinal é sobre você também. Sim. É o que está deixando para o outro, né? Então, a gente olhar para isso com mais carinho. É entender que você também é uma referência na vida de uma pessoa. Não só de uma, de várias. E não só em uma coisa, mas em vários aspectos, né? Então, por exemplo, de repente, o fato de eu estar andando de patins pode ser uma referência para uma criança, para uma outra pessoa que está querendo aprender ou que não tem coragem. De repente, um relacionamento que você tem com alguém é motivo de admiração para outras pessoas. Você fala assim, nossa, eu quero ter um relacionamento com esses atributos também. Uma inteligência emocional. Nossa, eu vi que é possível ter uma paz de espírito, de eu conseguir ter minha mente mais equilibrada, minhas emoções mais equilibradas. Então, tudo que você vai fazendo pra si é pro outro, no final das contas, sabe? Porque nós somos um ser biopsicossocial. Nós vivemos num meio e é um meio social, né? É até redundante, até autossugestivo, mas nós vivemos num meio
e interagimos o tempo todo, sabe? E a gente aprende. Aí você pensa, se eu for pra uma selva, por exemplo, os animais, vocês vão aprender um com o outro. Eu, por exemplo, acho que eu vivo mais tempo com os meus gatos do que com pessoas, às vezes, com sabe? meu cachorro, nossa, me ensina tanto, porque eu nunca vi coisa tão mais pura. Sobre amor. Sobre amor e, tipo, dedicação. E que nós humanos, né, tipo, às vezes esquecemos, né, Que envolve comunicação de novo, comunicação. Meu cachorro não fala, mas olha tanta coisa que ele expressa, né? O gatinho também não fala, mas o que ele nos expressa, porque é sentimento no final. Né? O que expressa no silêncio também, no né? Silêncio Às vezes só o olhar. Só o olhar, né? Ainda bem que gatos não sabem digitar. E o cachorro também. Às vezes alguns sabem. E assim, isso da comunicação é muito sério, assim, porque eu lembro quando eu era adolescente, eu passava muito por um prédio, né? E tinha um colega meu que morava nesse condomínio e ele me contou que um rapaz se jogou, né, do 8º andar. Porque ele tinha tido uma confusão com a namorada na época. E aquilo foi tão forte, foi tão intenso que o que ele fez foi se jogar, né, do prédio, né? Então, isso da gente olhar bem o que falamos, para o que expressamos para o outro, pode ter um peso muito além do que você imagina, né, no outro lado. Então, até dizia uma amiga minha que tinha uma palavra que estava fugindo da minha mente, né, de você ter... Acho que é responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional, afetiva. Emocional, né? afetiva, né? Com o outro. Porque às vezes o que parece pra gente, tipo assim, não, mas eu tenho que dizer o que eu penso. Tudo bem, você tem que dizer o que você pensa. Mas eu tenho que fazer o que eu quero. Tem que fazer o que você quer, mas não pode também esquecer da responsabilidade com o outro. Como dizia o Pequeno Príncipe, né? Somos responsáveis, né? Somos responsáveis por quem cativamos, né? Então a gente tem que olhar para essa florzinha, né? Para essa outra pessoa que às vezes o que a gente acha que poderia ser compreendido de uma forma pode ter outra intensidade para o outro. Então a gente ter esse senso de responsabilidade afetiva com relação ao outro. E eu até olho para isso da seguinte maneira. Quando você pensa sobre liberdade de expressão, seja expressar o que você quiser, tem uma questão que sim, você é livre para dizer o que quiser, para pensar o que quiser, para fazer o que quiser. Mas toda ação tem uma reação, sempre, sempre. E entendendo que uma vez feito algo, isso tende a se tornar um padrão, né? E se você tem o padrão de todas as vezes, eu tenho que dizer o que eu quiser, e todas as vezes você diz isso de uma forma sem... Eu não vou nem dizer filtro, porque filtro vai trazer um outro significado aqui meio errado, mas sem cautela nenhuma, você vai trazer isso de consequência para você de volta, sabe? Então, também você vai afetar o outro, nem sempre positivamente, só que isso vai voltar para você. E aí, de que forma? De diversas formas. Seja, por exemplo, você afastando pessoas, porque você não sabe se comunicar, e aí, de repente, você se sente sozinho, você não sabe por quê. Seja, sei lá, você se preocupa com aquela pessoa, e aí você diz algo porque você acredita que você pode dizer o que você quiser, só que aquela pessoa vai se magoar. E aquela pessoa magoada vai te magoar também. Ou até mesmo, um dia quando você se dá conta disso, você percebe que é muito mais difícil. Hoje, inclusive, lendo uma mensagem, essa frase marcou muito. Mais difícil do que culpar o outro, ter o peso de culpar o outro por algo que aconteceu com você, é você se culpar eternamente por algo que você sente que fez, né? Então, essa é uma das consequências, por exemplo, né? De você se culpar eternamente por alguma coisa que, de repente, você disse porque você pensa, não, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, eu acho muito legal. É muita coisa que dá pra gente encaixando aqui.
e que permeia assim, por vários campos, né? Mas que tudo envolve a comunicação, a forma como você se comunica com as pessoas, e lembrando que a comunicação é uma via de mão dupla, é sempre uma troca. Via de mão dupla no sentido de que há quem diz, e de que forma diz, e há quem escuta, e de que forma escuta, de que forma compreende, né? Então, ora você vai ser o emissor, que vai ter a responsabilidade sobre o que você diz, ora você será o receptor, que vai ter a responsabilidade daquilo que você compreende, né? E você entendendo que ora ocupa um polo, ora ocupa outro polo, e entendendo que existem responsabilidades sobre cada um desses dois que você ocupa, essa responsabilidade vai fazer com que você, no final das contas, se sinta muito mais em paz, porque você não vai se culpar. Por exemplo, ou você não vai se culpar por algo que você disse, ou você não vai condenar o outro por algo que ele disse, né? Porque quando você condena eu tô escutando, eu estou compreendendo de uma forma assim que eu quero. Eu compreendo da forma como eu quero, sim. Só que aí da forma como você compreende, te dá uma margem de, então eu tenho o direito de julgar você por isso, aquilo. Aí quando eu te julgo, aí depois aquilo volta, eu falo, caramba, eu tenho que perdoar essa pessoa, não tenho que perdoar. Então se você nem crucifica, você nem tem que perdoar, né? E a mesma coisa, quando você tem responsabilidade sobre o que você fala, da forma como você fala, depois você não tem que lidar com qualquer reação negativa que vai advir daquilo, sabe? E lembrando muito disso, né? Tipo, que você, na hora que se comunica, você pode ajudar no seu progresso, no progresso do outro, né? Então, tem um outro líder que eu acho muito bacana, que é Chico Xavier, que ele fala muito isso, assim, né? Se você não tem coisas boas, né, para dizer ao outro, para que realmente venha iluminar ou trazer algum progresso, alguma nutrição para ele, né? Então, que o silêncio, às vezes, pode ser a melhor opção. Sim. Né? Porque, às vezes, é melhor não falar, né? Que tá até ali no livro do Joe, né? Que eu tava vendo que é o poder da autorresponsabilidade, né? Então, quando você consegue controlar esses impulsos, né? E a favor de si mesmo e do próximo, eu acho isso muito, poderia dizer, né, moralmente muito elevado, porque você optou por preservar o bem-estar do outro do que simplesmente tentar aliviar um sentimento seu negativo naquele momento, né? Então, e isso requer, como você estava falando, muito domínio, né? É muita prática também, e não é fácil, né? A gente fala aqui, tá conversando, mas a gente também passa pelas dificuldades, né? Sim. Então... Eu falei pra você, né? O quão desafiador seria pra mim falar sobre isso, porque tem uma situação que tô passando aqui também, que estou gerindo algumas emoções, né? Entendendo algumas coisas. Então, assim, é um processo constante. Não é como se, pronto, eu entendi tudo e agora eu só transmito para as pessoas, porque todas as minhas relações são impecáveis e não existe nenhum só vem a expressão em inglês. Mas você não... Uma incompreensão, né? Uma incompreensão. Acho que é a melhor forma de tudo. Então, não é como se não houvesse nenhuma incompreensão, nenhum conflito, algo assim. Mas quando você tem a consciência de que existem formas de você utilizar essa ferramenta tão poderosa, vai fazer com que você... É como tudo na vida, é um hábito, né? E todos os hábitos que você tem, chega uma hora que eles vão se tornando mais automáticos ou menos desafiadores, né? É um treino, né? É um treino. E eu vejo muito isso, assim, né? Como você falou, tipo, eu ter uma consciência de que isso pode ser feito de uma forma melhor, né? Então já é um grande passo, né? Porque muitos estão no automático ainda, né? E por isso muitas loucuras estão acontecendo, falando de comunicação ou compreensão, tentando botar a casca pra entender o que eu tô falando, ou fazer projeção astral pra entender o que eu Projeção astral, super. né? Ou trabalhar Buda no perdão, né? Então, assim,
né? Então, são várias problemáticas individuais. A gente achou que seria interessante falar sobre esse tema hoje, porque é algo que todo mundo vai viver, vai experienciar. E é difícil você encontrar por aí algo, né? Algum tema sobre isso, assim, de forma tão profunda. Que a gente tá falando aqui daqui a pouco vai fazer 1 hora que a gente tá conversando, né, Jô? Então a gente tá poupando palavras, né? Pra se comunicar, né? A gente tá tentando aqui ser o mais sucinto, mas assim, não tem como não ser profundo quando a gente fala sobre isso, né? Porque sempre envolve alma. Quando envolve alma, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e, assim, até a hora que ela sente, assim, pronto, foi manifestado e aí aqui tá bom, sabe? Inclusive, eu penso assim, pra mim agora, já, o que eu sentia de falar sobre esse assunto, assim, já... Mas, cara, eu gostei muito. Foi tão bom, né? Tipo, tô aliviada, tava ansiosa, gente, tava no estresse Aí, ó, hoje. outro medo às vezes, né? Outro medo, né? Que nunca fez isso, né? Tipo, meu nosso primeiro bate-papo, assim, foi Juntos, muito legal né? e fluiu. A gente não fez roteiro. Não. A gente só definiu o tema e a gente deixou fluir, né? E tem um livro que eu tô lendo, que eu tô gostando bastante, que eu vou dar pro Joe depois de presente, né? Que é O que você vê quando desacelera. Nossa, eu tenho muita vontade de ler. Nossa, muito, muito bom. E ontem, o capítulo que eu li foi sobre o amor. Foi tão lindo. E nesse capítulo, o autor, né, ele fala da experiência dele, de quando ele se apaixonou a primeira vez. Ele se apaixonou pela professora, que era bastante mais velha que ele, sabe? E que tinha um relacionamento com uma pessoa do lugar que ela era do outro país, tava tipo assim, pro intercâmbio onde ele estava, sabe? Acho que era no Japão que ele vivia. Hoje ele é professor, né, de Kung Fu, ele também de meditação, ele é um mestre, né? E ele é muito procurado por sua empatia, por seu coração. É tão lindo esse livro, sabe? Então, quando a gente procura, né, querendo conselho pro amor, conselho pro perdão, conselho para poder tentar lidar melhor com as emoções, com os sentimentos, como também ser mais amigo de si mesmo. Então, é um livro que eu tenho aprendido muito com ele, né? E essa da história do amor dele foi muito bonitinha, porque ele tinha dificuldade, ele não conseguia dizer para ela que gostava dela. E ele ficava muito tempo impressionado pelas afinidades que eles tinham, das coisas que eles gostavam em comum, que ele vê, pô, não pode ser coincidência, é sinal que é amor e tal. Então ele nutria aquele sentimento, né, e nutria, e mostrava para ela em outras ações, outros movimentos, porque ele não conseguia falar diretamente para ela que gostava dela. Então, nessa hora, o outro lado tinha que ter um coração ali muito aberto para poder ir além, né, do que se era falado. Só que, infelizmente, ele fala muito no livro, né, que aconteceu, que ela voltou para onde ela morava e ela casou com o namorado que ela tinha. E só que a relação deles era tão forte de amizade e tudo mais, que continuou, eles escrevendo um para um outro quando estava lá. Inclusive, ela mandou o convite de casamento pra ele. Caraca! E aí ele fala que quando olhou o convite de casamento, ele fez, poxa, ela me chamou, ou seja, doou o tempo dela, mandou o convite, né? E ele falou uma coisa muito bonita nessa passagem, que ele falou assim, até emocionar um pouco, que ele falou assim, nossa, eu a amo tanto que eu queria estar lá no dia mais feliz dela. Nossa, ai, alma. Só que na época ele não tinha tanto dinheiro, porque ele era estudante ainda da universidade, assim, então ele não tinha muito recurso, então ele não conseguia saber onde ele estava, pra onde ela estava. Mas foi engraçado que parece que depois ele se mudou, ficou mais perto da cidade dela, né? Mas sempre que ele passava, ele tinha boas memórias, boas lembranças, sabe? Então, ele termina falando muito também de Jesus, também vários exemplos de amor de Jesus, de outro fã que ele tinha, né, que ele era um artista que ele acompanhava, que nós falamos muito sobre o amor. E ele termina falando assim, né, que eu achei muito bonito, que o sol, ele nutre, né, as plantas, né, todo o planeta com a sua luz, mas ele não espera nada em troca, ele apenas nutre, né? Ele apenas entrega. Então, o que eu acho que
se a gente entregar algo para o próximo, né, seja através de ações, de palavras, de sentimentos, que sempre levem a nutrição, que sempre leve alguma forma de um sentimento de nada em troca, apenas entregar essa energia positiva, né, essa luz, eu acho que vamos sempre estar com o nosso coração tranquilo, né, e em paz. Então ele quis dizer que era isso, né? Então que ele a amava tanto, tanto, mas tanto, que a felicidade dela era a felicidade dele, né? E aí ele conseguiu expressar isso depois de muito tempo, quando ele escreveu um bilhetinho para ela, desejando felicidade no casamento, e mandou um presente singelo. Mas ele fez questão de enviar um presente. Então ele expressou, ele se comunicou dessa forma, que estava ali dizendo para ela: eu amo muito você, mas estou sendo muito mais por sua felicidade. Nossa, isso é profundo. Acho que eu viajei, né? Não. Pelo menos pra mim, não. Eu já passei, inclusive, por uma situação assim. E essa situação de nutrir, cara, eu acho que não existe nada mais genuíno do que quando você usa a linguagem, seja ela de qual forma for, para manifestar essa sua felicidade pela outra pessoa, né? E aí entra de novo a empatia, né? De você perceber que o que vale é de fato ver o outro feliz, né? Ver o outro bem. Eu nem vou acrescentar muito sobre isso porque foi, acho que, completo e ativou gatilho isso aqui. Emoções para eu digerir aqui. Não, mas muito, muito legal, muito bom. Bom, eu acho que para mim já tá ótimo. Galerinha, foi muito bom esse final foi assim, eu espero que tenha tocado muito vocês também, porque acho que é uma proeza sua, inclusive, de tocar almas. Eu acho isso muito gostoso. E espero que para todos vocês que estejam assistindo, isso tenha reverberado aí na... Essa energia aqui, nossa, de conexão profunda, né? Porra, de almas... É incrível, é surreal. De almas que gostam de nutrir, né? De iluminar. E esse conto aqui foi por Deus providenciado, né? Espero explorar bastante ser aqui. Vamos. A gente eventualmente vai fazer mais aí. Enfim, mas, cara, essa questão do amor, de querer a outra pessoa feliz, não importa como, isso é essencial, sabe? Inclusive já tive situações assim, e você querer ver a outra pessoa feliz mostra que você tá num nível assim que, pô, isso faz bem pra você. Porque às vezes você quer uma coisa, às vezes você quer estar com aquela pessoa, o desejo algo é tão assim. grande, né? E esse, tipo, como se fosse, não sei nem explicar, né? Tipo, não é abrir mão, não sei como a palavra nem sacrifício, eu acho que seria simplesmente entender que nada pertence a você, né? E simplesmente se o bem-estar do outro está naquele momento, naquele outro ponto, poxa, se você o ama de verdade, né? E a gente deseja muito que o outro progrida, seja muito feliz, acho que essa é a grande nutrição, né? Sim. Você não ter aquela ideia de posse, né? De você não querer que o outro esteja ali com você. E isso tem até... não me expressei muito bem. É de você entender que, às vezes, o seu desejo, a sua expectativa é que algo aconteça, né? De repente, que um amigo, um namorado, um marido, alguém esteja com você, mas às vezes o caminho do outro, a jornada do outro, seja nesse momento ou qualquer outro, né, está descruzando, e você esperar que o outro seja feliz é o mais genuíno que você pode desejar, né? Teve um outro amigo meu lá de cima, que me quer muito bem, graças a Deus, né? Ele falou assim pra mim uma vez: Renata, o amor amigo é muito elevado, mas o amor genuíno é aquele que é incondicional, né? Porque às vezes a gente quer tanto bem, a gente quer tanto bem aquela pessoa, né? Que a gente quer correr, dizer aqui, para outro lugar, né?
Só que como você falou, se o ponto que tu tem que estar é aquele lá que não é aqui, então você tem que vencer esse sentimento, esse desejo, né? Que eu acho que é um dos maiores medos que temos que fazer, né? De soltar, porque afinal nada tá preso, né? Na verdade, né? Essa é uma ilusão que a gente tem, né? Tem outras coisas depois, sobre outras coisas, falar sobre alma, eternidade e tal, né? Então tudo é uma ilusão, então na verdade deixar fluir a vida, inclusive é o próprio capítulo do livro, é o próximo capítulo, né? Que é a vida. Deixar fluir faz parte do processo da vida, né? Então a gente precisa deixar esse curso, né? Esse rio entrar. A gente falou isso agora há pouco, eu mostrei pra ele uma enchente que teve aqui. Que o rapaz era a última casa da rua, ele resolveu abrir o portão pra água entrar. Aí eu falei pro Joyce, ó, ele deixa fluir. Deixa fluir, Deixa fluir, ela quer entrar, a água também deixou, né? Então, acho isso, deixar a vida acontecer, né? Deixar a vida acontecer, deixar o flow mesmo, sabe? Não se prender ao controle, né? Aliás, acho que tudo demais... Eu tô entendendo a cara. Bom, gente, acho que é isso, então. Um beijo e depois vou publicar ela. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Depois temos mais live aí quando surgir dos nossos caminhos se cruzarem pra essa finalidade, né? Até mais, Gostoso, gente. Tchau. Muito gostoso. Tchau, tchau.